Que pode ser que vá para a Copa. Eu acho lá que sim. Eu tenho fé que sim. Está cada vez mais difícil o Ancelotti não levar o Endrick para a Copa do Mundo. Eu acho que o Endrick ainda não tá no ponto de já ser titular de uma Copa do Mundo. Pensar que o Endrick jogaria no lugar do Mbappé, não. E o Mbappé joga todos os minutos, então o Endrick continuaria jogando pouco no Real Madrid. Rapaziada, o Endrick mais uma vez salvou o Lyon numa atuação de gala contra o Rennes. Ele fez um gol, deu uma assistência e esteve envolvido em 3 dos 4 gols do time na virada por 4-2, uma partida direta por vaga na Champions League. O Lyon saiu perdendo dentro de casa. O jogo estava nervoso, aberto, com pressão de todos os lados. E foi exatamente aí que o Endrick apareceu para decidir. Com esse resultado, o Lyon subiu para a terceira colocação no campeonato francês e entrou de vez na briga por uma vaga direta na próxima Champions League. Está cada vez mais difícil o Ancelotti não levar o Endrick para a Copa do Mundo, mas um excelente jogo do brasileiro com a camisa do Lyon e um jogo difícil, um jogo de disputa direta por vaga na próxima Champions. E o Lyon saiu perdendo para o Stade Rennais dentro de casa, virou por 4-2 e o Endrick participou, esteve envolvido em 3 dos 4 gols do Lyon. Primeiro, no segundo gol, que foi o gol do 2-1, ele dá aquele passe longo, aquela enfiada bonita de bola na transição para o Afonso Moreira, que acaba resultando em pênalti que o Tolisso converte. No terceiro gol, que foi do Afonso Moreira, o Endrick leva a marcação e abre um caminho na área do adversário. E o quarto gol foi um belo gol do Endrick. Ele contabilizou 4 passes decisivos nessa partida. No total, soma 8 gols e 6 assistências em 19 jogos com a camisa do Lyon. Lyon que ocupa agora a terceira colocação do campeonato francês e com isso está se classificando de forma direta para a próxima Liga dos Campeões. E aí vale uma observação, o Endrick tem jogado mais de ponta direita no Lyon. Quando ele precisa ser aquele ponta mais colado na linha lateral, ele demonstra mais dificuldade. Quando ele pode ser um ponta que se movimenta mais por dentro, aí é onde ele brilha e isso ficou muito claro na partida de hoje. Eu acho que ele tem um peso mediático muito grande, toda a gente fala muito dele, mas também se cobra demasiado por um jogador que saiu muito cedo do Brasil, que chegou a um contexto muito difícil que é o Real Madrid, em que ele perdeu um pouco de confiança por não jogar, e ele está a recuperar agora, mas eu estou sempre a dizer isto, nós não nos podemos esquecer que o Endrick é um menino de 19 anos, ele está ainda a evoluir, ele está a crescer, e eu acho que as pessoas cobram imenso dele, quando ele ainda tem tanto para dar e ele ainda está a começar. Eu acho que tem que haver essa paciência para um menino que é muito bom, uma pessoa excelente e que está a aprender também. Que pode ser que vá para a Copa. Eu acho lá que sim. Eu tenho fé que sim. Para entender o tamanho do que o Endrick está fazendo no Lyon, a gente precisa olhar para essa temporada com um pouco mais de cuidado. 8 gols e 6 assistências em 19 jogos. Esses números por si só já dizem muito, mas o que diz ainda mais é o contexto em que eles foram feitos. Esse garoto chegou no Lyon no meio da temporada, depois de meses praticamente sem jogar no Real Madrid. Reserva num elenco que tem Vinícius, Mbappé e Bellingham com pouquíssimas oportunidades e sem ritmo de jogo. Qualquer outro jovem poderia ter chegado no Lyon inseguro, perdido, precisando de tempo para se reencontrar. O Endrick foi diferente, chegou, se encaixou e começou a decidir. E o mais impressionante é que ele não está fazendo isso num campeonato fácil. A Ligue 1 é física, competitiva e exigente. Os jogos são duros, os adversários fecham os espaços e não deixam margem para erro. E mesmo assim, ele está sendo um dos jogadores mais decisivos do Lyon semana após semana. Isso não é sorte, não é coincidência, é talento confirmado em campo no momento que importa. Mais um brilho de Endrick. O tipo de situação que simplesmente não entra nas estatísticas, não tem jeito. Jogo do Lyon, o Endrick colocou o jogador do Lyon na cara do gol, seu companheiro, lindo toque, abrindo, né? Inclusive num passe até parecido com o que tivemos no gol do Brasil, né? Em que ele deu assistência no jogo contra a Croácia. O camarada perdeu menos de 20 segundos depois, né? O Lyon já tava ganhando ali por 4-2 do Rennes. O Endrick deu aquele passe por elevação, sabe? Aquela cavada, né? Aquela alavanca pra cima. Eu acho que o nosso parceiro não esperava, né? Que ele fosse, né, dar esse passe. Mais um gol perdido. No fim das contas, 4-2. Aí aquele cara, né? Aí você manda pra aquele sujeito.
que acha que vê futebol porque ele tem aplicativo no telefone. Ah, não, mas olha o Endrick, olha a nota dele. Não sei quantos passes errados, 0 gols, 0 assistência, não está jogando nada. Tá aí, né? E o Endrick ainda completou, sendo entrevistado, né, recapitulou a dancinha que ele repetiu. Já tinha feito dancinha, o Hakimi reclamou, mas aí meteu o gol no Hennessy, mais uma vez meteu o passinho e ainda ensinou a dancinha, o passinho do Jamal, pro repórter francês. Com o fim da temporada francesa se aproximando, uma das questões mais importantes do futebol brasileiro começa a ganhar forma. O empréstimo do Endrick ao Lyon está chegando ao fim, e o que acontece a partir daí ainda é uma das maiores interrogações da próxima janela de transferências. Ele volta ao Real Madrid, o clube que detém o seu passe, e entra numa disputa por espaço no elenco que tem Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrigo, Bellingham e Valverde. Um elenco que não abre espaço fácil para ninguém, mas o Endrick, que vai voltar para Madrid, não é o mesmo que saiu. Esse garoto foi buscar exatamente o que estava faltando: ritmo, confiança, protagonismo e a certeza de que consegue decidir quando o jogo é difícil. E ele encontrou tudo isso no Lyon. A grande dúvida agora é como o Real Madrid vai enxergar esse retorno. Vai dar sequência a um jovem que provou ter um nível para jogar na Europa, ou o caminho vai continuar sendo outro empréstimo para seguir se desenvolvendo fora de Madrid? O que se sabe com certeza é que depois dessa temporada, ignorar o Endrick ficou muito mais difícil, dentro e fora do Real Madrid. Endrick está nos planos do Real Madrid e, segundo notícias, chega para ser titular jogando com Mbappé e Vinícius Júnior. Bora falar do Endrick antes que o general veja, mas antes segue o Moreno aí, porque a temporada 2026-2027 nem chegou e o Real Madrid já tá se complicando. Porque, para começar, se o Endrick chega para ser titular, o Rodrigo vai ser chutado. O Rodrigo sofreu uma lesão grave, o Real Madrid obviamente é mais equilibrado sem ele, e com a possível chegada do Endrick para ser titular, o Rodrigo vai sobrar aqui. Porque, convenhamos, nem vai sair Vinícius Júnior, nem vai sair Mbappé. Só que aí que tá, o Mbappé vai jogar de ponta esquerda, o Vinícius Júnior vai perder sua posição, e pior, o Endrick se sacrificaria na recomposição. A gente tá cansado de saber que Vinícius Júnior e Mbappé não voltam nem com a moléstia, e o Endrick foi mais um com a recomposição falha. Estaremos falando de um Real Madrid que já entra na próxima temporada com um problema tático gravíssimo. Também tem o ponto de saber se o general aprova, porque se dizia que o general não gostava de jogar de centroavante, só que ele tá metendo gol a rodo. Então, se o Mbappé se manter nessa função de 9, o Endrick jogando na ponta direita e o Vinícius se mantendo na esquerda, o Endrick vai recompor. Aliás, se o Endrick for mesmo pra ponta, ele vai colocar alguns jogadores da função do banco, porque não é só o Rodrigo, tem o Mastonto também. O Endrick, a notícia é sensacional, o cara vai voltar pro Real Madrid e deve ser titular. Mas eu tô curioso pra ver como é que vai jogar o time merengue. Pensar que o Endrick jogaria no lugar do Mbappé, não. E o Mbappé joga todos os minutos, então o Endrick continuaria jogando pouco no Real Madrid. Que ele poderia jogar pela direita num 4-3-3, aí eu acho que é mais normal que ele pudesse jogar. Que ele jogasse no lugar dos Mastantuono, Arda Güler, Rodrigo da vida. Mas o Endrick é um jogador que eu acho que longe do gol, ele pode ser perigoso pro próprio time, porque ele ainda perde muitas bolas. Ele é um cara que às vezes dribla onde não precisa, que conduz onde não precisa, e quando ele faz isso perto do gol ele é uma bomba, mas quando ele faz isso longe do gol ele pode perder bola e contra-ataque, perder bola e contra-ataque. No final das contas, tem que ver o que o Real Madrid prefere, se é valorizar um jogador para vender ou se ele vai ser um cara útil depois no elenco, mas eu não consigo ver tão evidente duas coisas. Que seja culpa só do Xabi Alonso, porque o Ancelotti também colocava pouco o Endrick para jogar, ele também só jogava jogos menos relevantes, finalzinho de partidas, é uma temporada inteira que ele jogou 9 jogos completos, né? São muitos jogos, mas poucos minutos. E a posição dele estava ocupada, vem outro cara para a posição dele que também faz gols, que faz outras coisas. A única questão aqui é, ele poderia ter jogado na ponta direita mais vezes no Real Madrid para ser testado. De resto, é muito pouco o espaço que ele teve, mas eu consigo entender os argumentos. Concordando um pouco mais, um pouco menos, mas eu consigo entender por que ele jogou pouco. A Copa do Mundo de 2026 está logo ali, e o Brasil ainda busca uma identidade de jogo, ainda debate quem são os titulares, ainda discute se essa geração tem o que precisa para ser campeã. E no meio de todo esse debate, o Endrick aparece como uma das perguntas mais difíceis que o técnico da seleção vai precisar responder. Porque os números estão lá, as atuações estão lá, a personalidade também está lá.
Tem gente que ainda duvida, que acha que ele não participa suficiente do jogo coletivo, que a concorrência no ataque é grande demais. Mas tem uma coisa que os jogos no Lyon estão mostrando com cada vez mais clareza: o Endrick não some quando o jogo fica difícil, é exatamente quando a pressão aumenta que ele aparece. E numa Copa do Mundo, onde um gol pode mudar tudo, onde a pressão é maior do que qualquer outro lugar do planeta, esse tipo de jogador vale ouro. Esse garoto de 19 anos, que pertence ao maior clube do mundo, que saiu do banco para se tornar protagonista na França e decide jogos decisivos quando todo mundo está travado, esse garoto pode ser exatamente o que o Brasil precisa quando o peso for maior. É que eu acho que em termos de participação de jogo coletivo, controle, tático, eu acho que o Endrick ainda não tá no ponto de já ser titular de uma Copa do Mundo. Eu acho que ele tem um poder de decisão muito grande, mas ele joga numa equipe, e aí, assim, claro, pra mim também é uma questão de evolução, e na Copa do Mundo, na seleção brasileira, ele também nem teve tempo pra isso. Mas ele não é um jogador que participa tanto do jogo. Pro Lyon, que é uma equipe que, tecnicamente, em termos de controle de partida, de posse de bola, não é essa equipe, eu acho que ele é perfeito. Porque ele resolve o jogo e ele não faz parte de uma equipe que controla tanto os jogos e que ele precisa participar tanto. E eu acho que na seleção brasileira, eu acho que esse jogador precisa participar um pouco mais, precisa estar mais integrado, sabe, na parte coletiva. E eu acho que o Endrick pode aprender nisso ou não, tá? Ou ele pode, enfim, ser um jogador que tenha mais esse caráter. E aí não é nem só de ser individual, tá? Porque o Endrick tem 7 assistências e 7 gols. Então ele é um jogador que passa bem também, que dá esse último passe. Mas eu acho que ele não participa tanto do jogo, assim, às vezes parece que ele tá meio desconectado, sabe? E aí, pra ser titular de uma Copa do Mundo, de uma seleção brasileira, eu acho que ele ainda não tá pronto, nesse sentido. Eu acho que ele tem que ir, mas, assim, a configuração inicial do ataque não tem o Endrick, né, na cabeça do Ancelotti, porque a gente tem Vinícius, Rafinha, João Pedro e Estevão, Matheus Cunha e Estevão. Não tem o Estevão, vai ter Luiz Henrique. Qual é a posição do Endrick pro Ancelotti, por exemplo? Né? O Endrick vai disputar mais com o João Pedro e com o Matheus Cunha, ou mais na direita? Eu preferiria o Endrick mais por dentro, né? Com alguém mais na ponta ali. Mas e aí, o que você acha? Deixa seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Seu chão, craques em ação.